digno, Senhor, da honra, da glória e do louvor, Pai. Quero te agradecer pela tua presença, pelo teu amor, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu peço que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre nossas vidas, trazendo revelação à tua palavra, revelação à tua vontade, Pai, e que nós possamos sair, Pai, diferente da maneira que entramos nessa live, Senhor. Pai, querido, eu quero te agradecer, te entregar, Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos falar sobre Apocalipse, continuar falando sobre Apocalipse, né, capítulo 4, né, e é interessante que nem o Sérgio me mandou uma mensagem que ele leu o capítulo 4 e não entendeu nada. Então é bom depois a gente dar mais uma lida, depois das aulas, ler, reler com o que aprendeu, com o que anotou, né, e a gente acha que Apocalipse é difícil, né, e eu vou falar para vocês, é difícil mesmo. Mas é uma questão de a gente entender, né? E é interessante a gente marcar, a Bíblia tem a exegese, né? Que diz o seguinte, a primeira coisa, a primeira figura que aparece, dando um significado para aquela figura, aquela é básica, né? Por exemplo, no Novo Testamento, a Bíblia fala em fruto de arrependimento, logo de cara. Então, tudo que se fala de fruto no Novo Testamento se refere a arrependimento, né? Então é mais ou menos isso. Então é bom vocês anotarem, né, algumas coisas, né? Anotarem e para que a gente possa com o tempo entendendo, né? Por isso que é bom não faltar nas lives, principalmente desses assim da Apocalipse, porque é uma coisa que tem uma sequência que se a gente perde, o que acontece? A gente perde o time, perde o entendimento. E se vê que as coisas começam a ficar mais acaba se entendendo melhor, né? A pessoa está com dificuldade de entrar na live. Então, a Edna nos ensinou, então, na semana passada, que esse botãozinho de coisa, vocês podem mandar perguntas. Se eu ver aqui, eu paro e aperto o interrogação para ver a pergunta, tá? A gente está aprendendo a caminhar dessa maneira, né? Graças a Deus, né? Então, o tema do capítulo 4, na realidade, o tema é a visão do trono. Por que eu dei outro tema no comecinho, no versículo 1 e versículo 2? Porque eu ia falar sobre o arrebatamento da igreja, né? E a gente vê que existe uma sequência, né? Nós falamos das igrejas, né? Aí falamos do arrebatamento no final das igrejas, na semana passada, no versículo 1 e 2, e nós vamos falar hoje sobre o trono de Deus. Por isso que é interessante nós entendermos o significado dos símbolos, para nós entendermos daqui para frente. E as coisas, conforme a gente vai caminhando, não fiquem nervosos não, vão ficando mais fáceis. Vai chegar um momento que vocês já vão, as palavras já vão saltar aos seus olhos quando a gente chegar mais para frente, principalmente quando a gente começar a linkar a história da humanidade, a história que está acontecendo, que aconteceu juntamente com a palavra de Deus. Nós vamos linkar isso para nós termos um verdadeiro entendimento de tempo, de época e de entendimento dos propósitos de Deus. É interessante quando a gente a palavra de Deus a gente pode usar como autoajuda, que é muito legal, no sentido de motivar a pessoa, de aquecer a pessoa, e nós podemos também entender os propósitos de Deus. Por isso que eu quis dar os pilares do cristianismo e Apocalipse agora, para nós entendermos o propósito. A partir do momento que a gente entende o propósito de Deus, a gente acaba compreendendo e verificando que Deus é muito mais do que realizar milagres aqui na terra, muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. É grandioso o projeto de Deus para as nossas vidas, para a humanidade, né? Então vamos lá, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: e o que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Para nós entendermos um pouquinho isso, vamos fazer uma comparação desse texto
com o texto que está lá em Êxodo, capítulo 28. Se vocês quiserem ir anotando, é bom. Êxodo, capítulo 28, versículos de 17 a 21. Tá? É interessante vocês anotarem, depois vocês irem dando uma olhadinha lá. Diz assim a palavra de Deus: em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, a turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. No quarto, crisólito e um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada um gravada com um selo com o nome de uma das 12 tribos, né? O que é isso? O que está relatando aqui em Êxodo? A forma de um juiz. A forma de um juiz, né? Êxodo de 17 a 21, lá ali. Êxodo 28, desculpa, 28, capítulo 28, versículo de 17 a 21. Tá? Essa é a figura de um juiz. Então, no capítulo 4, quando nós olhamos no capítulo 4, o que nós vemos? Deus Pai no trono e a aproximação de Jesus como nosso advogado. É isso que João estava vendo. O jaspe simboliza a glória do Senhor. Sabe, irmãos, quando João adentrou aos céus, ele viu coisas que ele jamais imaginava. A nossa mente, ela trabalha no sentido de comparação. Eu sei que isso aqui é azul, porque um dia me mostraram, essa cor aqui é azul. Então, quando eu olho azul aqui, na minha mente, eu vou lá atrás e vejo o que era azul, o que mostraram como azul. Então, isso aqui é azul, porque é igual. O cérebro trabalha dessa maneira, ele compara as coisas. Então, exatamente assim. O que o João fez? Quando o João entrou aos céus, o que ele viu? Ele começou a ver coisas que ele nunca tinha visto. E ele começou a descrever aquilo de uma maneira que ele já entendia, que ele compreendia, que parecia com algo que ele já tinha visto, que ele conhecia. Então, por isso que tem muitas figuras no livro de Apocalipse, né? Muitas comparações com coisas que nós conhecemos na Terra, que são coisas aqui da Terra, né? Então, no capítulo 4, nós vemos Deus Pai no trono, se aproximando de Jesus e a aproximação de Jesus como nosso advogado. O jaspe simboliza a glória do Senhor. A glória do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 11. Capítulo 21, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: e tinha a glória de Deus, e a luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Então, lembra da Jéssica que eu falei? Então, o jaspe, para João, se comparava o quê? A glória de Deus. Então, quando você leu jaspe, você entende que é a glória de Deus. Sardônio, vermelho, que significa vermelho, representa a santidade de Deus, né? Em Apocalipse 4, versículo 3, a segunda parte, diz assim: e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. O que é esse arco? Esse arco é o arco-íris. Nós, quando nós chegamos ao arco-íris, a gente vê o quê? Uma parte do arco-íris. Mas lá não, o arco-íris ele tá sobre todo o trono, ele está dando a volta sobre todo o trono. Se vocês já foram numa sala de troféus do time, né? Se você for na sala do troféu do São Paulo, você vai ver muitos troféus. Em alguns times você vê poucos troféus, né? Mas quando você entra lá, você vai chegar muitas taças de campeonatos paulistas, brasileiros, Libertadores, mundiais, amistosos. Você vê muitas taças. É mais ou menos assim. Tudo que é de aliança, tudo que Deus prometeu no decorrer do tempo, na linha do tempo, o que ele faz? Ele está lá guardado no trono dele. Então, só que nós enxergamos parte das coisas são reveladas a nós.
É somente parte das coisas que são reveladas. Lá nós vamos ver tudo na plenitude da sua glória. Tudo na plenitude da sua glória, né? A Ana está falando que no Palmeiras só não tem a taça de mundial lá. Na verdade, não tem lá também. Então o que acontece? Lá o arco-íris ele circunda o trono de Deus, né? O arco-íris aqui não é apenas um arco, mas um círculo completo, pois o céu todas as coisas são completas. O arco-íris, o que ele lembra? Lembra a aliança de Deus com Noé. Lá em Gênesis 9, de 11 a 17, se você quiser anotar ele de novo, Gênesis 9, de 11 a 17, que o arco-íris é uma aliança que Deus fez com o homem que jamais entraria com juízo na terra em dilúvio. Jamais usaria o dilúvio como juízo de Deus. Então, a garantia que Deus iria cumprir isso, é o arco-íris, né? Por isso que geralmente quando chove, que você vê o arco-íris, né? Quando termina a chuva e tem aquela glória, você vê o arco-íris. Você não vê o arco-íris num dia de sol, num dia de sol, simplesmente quando termina a chuva, né? Então, o arco-íris lembra que mesmo quando Deus julga, ele é misericordioso. Quando João entrou no trono, olhou para o trono de Deus, viu Deus com a vestimenta sacerdotal de juiz, né? O que ele viu? Ele viu o arco-íris. O que isso representava para João? Que mesmo no momento de frente do juiz, em pleno julgamento, Deus é misericordioso. Lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra de Deus, ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos, faze-a conhecida. Aí tem uma vírgula, na tua ira, lembra-te da misericórdia, né? Então Abacuque falando, né? Em Apocalipse 4:4, eu estou indo muito rápido ou vocês estão acompanhando? Deixa eu ver o cronômetro aqui, tá? Vocês estão acompanhando? Ou estou indo muito rápido? Pode fazer perguntas se quiser me interromper aí, tá? Em Apocalipse 4:4 diz assim: e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a sua cabeça coroas de ouros, né? Então nós já vimos as pedras, o que significa o juiz, Deus é o juiz, significa a santidade de Deus, né? E nós vimos também aqui o arco-íris, que simboliza a aliança de Deus, Aqui nós vamos ver que no plano vertical havia o arco-íris, enquanto os seres viventes circulavam de maneira horizontal. Então o arco-íris, não sei se vocês conseguem visualizar, o arco-íris ele ficava assim no plano vertical do trono, Deus e o arco-íris, e ao redor do trono ficavam os anciões. O que isso simbolizava? Uma corte real, onde no meio, no centro, estava o rei. Uma corte real. Vocês estão conseguindo visualizar, né? Vocês estão conseguindo visualizar isso? O arco-íris, os anciões e no centro o trono de Deus com o rei, né? Quem são esses anciões assentados no trono? Quem são esses anciões, né? Serão anjos, né? E eu vou responder, não são anjos. Por que não são anjos? Lá em Abacuque 12:22, diz assim, ó: mas chegastes a Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Os anjos nunca são contados
um por um, 12, 13, eles são contados de uma forma genérica, tipo 1.000, milhões, milhões e milhões, milhares de milhares, dessa maneira que são contados os anjos. Então não poderiam ser o anjo também por esse motivo, né? Os anjos não são contados, eles são sempre mostrados de uma maneira genérica. Os anciões, eles estavam com coroas, e não existe uma citação na Bíblia que algum anjo recebeu uma coroa. Não existe uma. Se você procurar, colocar lá para procurar na pesquisa, né, não vai ter uma citação bíblica que algum anjo recebeu uma coroa. Então quem são esses anciões? Em Apocalipse capítulo 2 versículo 10 diz assim, nós já estudamos na igreja: não tenham medo o que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei o quê? A coroa. Então, quem vai receber a coroa? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo vai receber a coroa de Cristo, né? Então nós vemos que os anjos não são contados de uma maneira de uma maneira unitária. Eles são contados de uma maneira genérica, né? E eles não recebem coroas, né? Então a igreja que é contada e ela também recebe coroas aos vencedores. Então quem vai estar sentado ali? Os vencedores. Os vencedores. E quem é o vencedor? A igreja. Olha só que interessante. Olha só. Daniel teve essa visão de que João viu 12 anciões. Daniel teve a mesma visão que João. Olha só. Daniel 7, capítulo 7, versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e as suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã, e o seu trono era chamado de fogo, e as suas rodas de fogo ardentes. Vocês lembram que eu falei sobre fogo, sobre batismo de fogo na segunda-feira? O batismo de fogo representa o que é? A manifestação de Deus. E quem é essa pessoa que está sentado no meio desses tronos? Quem é essa pessoa? É o Deus que está sentado lá. É o rei que está sentado lá. Só que esses tronos estavam vazios. Sabe por que esses tronos estavam vazios? Porque a igreja não tinha sido arrebatada ainda. A igreja foi arrebatada em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Quando João olhou e viu os anciões, a igreja tinha sido arrebatada. Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando o meu raciocínio? Daniel viu os tronos, mas só havia uma pessoa sentada lá, Deus Pai. Porque os tronos estavam vazios, porque a igreja não tinha sido arrebatada ainda. Né? Diz aqui que os anciões, que a igreja, estavam com vestes brancas. As vestes brancas e as palmas simbolizam o quê? Vitória. As vestes brancas e as palmas na mão simbolizam vitória. Então, quem estava lá? Os vencedores, os vitoriosos estavam lá, né? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz assim, mas tem em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. Então, uma pessoa que não se contamina, ela vai estar vestida de branco. Ela vai ser uma dos 12 anciões, vai sentar em um dos tronos lá dos anciões. Apocalipse 7:9, tá? Apocalipse 7:9 diz assim: depois dessas coisas olhei, tá? Então ele entrou, ele viu o arco-íris de uma maneira vertical no trono, o arco-íris. Ele viu os 24 anciões
horizontal em volta do trono, né? Depois dessas coisas que ele olhou, eis aqui uma multidão, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono, diante do trono e perante o Cordeiro, trajando o que? Vestes brancas com palmas nas suas mãos. O que são isso? São a igreja arrebatada. A igreja arrebatada, né? A Bíblia diz, a Bíblia tem o número 12 como número de governo, né? E lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó: adiante do trono, como que de mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Tá complicando, né? Além de pedras, arco-íris, agora começa a vir seres viventes com olho para tudo que é lado, enxergando tudo, né? Tá complicando. Vamos entender essas figuras? Mar de vidro, semelhante ao cristal, simboliza o quê? Deus imortal. Esse mar de vidro que João estava vendo simboliza Deus imortal. Lá em 1 Timóteo 6,16, diz assim: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele seja dada a honra, o poder para sempre. Amém. Então, a imortalidade de Deus é manifestada através, é simbolizada através do vidro semelhante ao cristal. Amém? No Velho Testamento, os sacerdotes tinham que se lavar no mar de fundição antes de chegar perto de Deus com os sacrifícios, né? Isso está lá em 2 Crônicas, de 1 a 6, se vocês quiserem olhar. Então, 2 Crônica, ainda bem que a Edna está colocando os versículos também aí. 2 Crônica, de 1 a 6, né? Então, no Velho Testamento, no Novo Testamento, o mar simbolizava o quê? A imortalidade de Deus. No Velho Testamento, as pessoas precisariam ir até a fundição onde estava lá para se lavar, para o quê? Para se purificar, né? Os sacerdotes precisariam para se purificar. Tudo isso para chegar-se a perto de Deus. Precisamos o quê? Estar limpo, porque Deus é santo, né? Também ao redor do trono, João viu 4 seres viventes, mais próximos de Deus do que os anjos e os anciões. Então tinha lá os anciões, os anjos, e mais perto dos anjos, os 4 seres viventes, tá? Então, vamos voltar. O arco-íris vertical, os anciões horizontal, Deus no meio, né? Mais perto os anjos e mais perto os 4 seres viventes, né? Também ao redor do trono, João viu 4 seres viventes mais próximos de Deus do que os anjos e os anciões, que são semelhantes aos querubins da visão profética de Ezequiel. Anota aí, eu não vou ler, mas anota aí. Ezequiel 1, 4 a 14, né? Ezequiel capítulo 1, versículos 4 a 14, e Ezequiel 10, 20 a 22, tá? Então vou repetir. Ezequiel 1, de 4 a 14, e Ezequiel 10, de 20 a 22. Essas criaturas, especialmente, simbolizam a criação de Deus. Gente, o plano de Deus é muito grande. Deus não perde um detalhe. A demora de tudo acontecer é porque Deus tem ele não deixa escapar um detalhe do propósito dele, do plano dele. Então a ideia dele é restaurar tudo que o diabo derrotou, detonou, Deus vai restaurar e está restaurando. Não cabe simplesmente a salvação do nosso espírito, mas tem uma restauração geral da criação, de toda a criação de Deus, né? Essas criaturas especialmente simbolizam a criação de Deus, né? Lá em Noé, por isso que eu falo que Apocalipse é a revelação, né? É o complemento, é o fechamento de Gênesis
Apocalipse, né? É o fechamento das promessas. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Por isso, logo no comecinho fala isso, né? E por isso que o diabo fala que Apocalipse é difícil, que Apocalipse dá medo, e geralmente as pessoas não leem o livro do Apocalipse. Tá? Nós vamos ter argumentos agora para poder ler e entender um pouquinho mais o propósito de Deus. Lá em Noé, em Gênesis, em Gênesis, né? Capítulo 9, versículo 8 a 17, que Deus faz com Noé? Faz uma aliança com toda a criação. Não somente com Noé, mas com toda a criação. Os rostos dos seres viventes é um paralelo à declaração em Gênesis 9, 10. Eu vou ler só esse, tá? Mas vocês lerem lá, Gênesis 9, de 8 a 17, que é uma aliança, não só com o homem, mas com toda a criação, tá? Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus descendentes. Tá falando para Noé, né? Eu vou fazer uma aliança com você, Noé, e com seus descendentes. Quem são os descendentes de Noé? Nós, tá? E com todo ser vivo que está com vocês, aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens e todos os que saíram da arca com você, todos os seres vivos na terra. Então, a aliança não foi só feita com Noé, com o homem, e foi feita com toda a criação. Toda a criação. Em Apocalipse, capítulo 4, ainda, versículo 7, diz assim, ó: o primeiro se parecia com um leão. Deixa eu ver como é que está o horário aqui. Mais 4 minutinhos, tá bom? Eu vou dar mais 4 minutinhos, tá? Só vou terminar aqui, a gente para o... O primeiro se parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia quando em voo, tá? Apocalipse 7, 4, 7. Leão, o que significa leão? O forte predador, símbolo da realeza. Então o primeiro simbolizava o que? A realeza, né? Novilho, em Ezequiel, o boi, animal conhecido por sua força. Então novilho é pela força, né? Então realeza, força. Homem, a figura do homem acrescenta uma outra característica, fora a força, a inteligência. Então nós temos realeza, nós temos a força, e nós temos a força com inteligência. Tem diferença, força com inteligência, né? A águia é um predador rápido, capaz de localizar e atacar a sua vítima. Então a águia é um caçador veloz. Então é realeza, a força com a inteligência e o caçador. Essas criaturas todas juntas representam o que? A sabedoria de Deus. São lembranças celestiais de que Deus tem uma aliança com a sua criação. Então, são lembranças que eu falei antes, são lembranças celestiais que Deus tem uma aliança não só com o homem, mas com toda a sua criação. Por isso que esses animais estão cheios de olhos. Eu vou parar por aqui, tá? Eu vou parar por aqui para que a gente não fale muito. Deixa eu até marcar aqui onde eu parei, tá? E a gente entenda. Então, dá uma lida, somente do capítulo Apocalipse 4, de 1 a 7. E tenta, em cima dessas figuras, traduzir, transportar essas figuras para a tua leitura, para ver como a tua leitura já vai melhorar no sentido de entendimento. Nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo nós estamos vendo a igreja, nós estamos vivendo o arrebatamento, e nós estamos vendo também o que? O trono de Deus, que tem uma aliança, não só comigo, não só com você, mas tem uma aliança com toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus. Amém? Então eu vou parar por aqui para a gente não estender muito, tá? Eu queria agradecer a todos, né, que entraram aqui na live,
e que estão buscando a palavra de Deus, estão buscando entendimento, conhecimento. Nós vamos sair mais forte dessa pandemia, nós vamos sair mais forte, glória a Deus por isso, tá? Então eu vou orar com vocês agora nesse instante para nós encerrarmos essa live, tá? Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo teu propósito, pelos teus projetos, Pai, que o Senhor tem para mim, para meus irmãos e para a humanidade toda, para toda a tua criação, Senhor. Pai, tu és perfeito, Senhor. Tu és maravilhoso. Senhor, os seus pensamentos são muito superiores aos nossos pensamentos. Nós pensamos, Senhor Deus, em coisas pequenas, enquanto o Senhor está pensando em coisas eternas, Pai. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, e pedir que o Senhor traga entendimento, revelação para nós, Pai. Eu te agradeço por tudo. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Quero abençoar esse país, quero abençoar a minha igreja, quero abençoar a igreja de Cristo aqui na terra, quero abençoar, Senhor Deus, o governo federal, estadual, municipal. Senhor, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, sair dessa com muita sabedoria, Senhor. Que nós possamos sair dessa, Senhor Deus, com inteligência, Senhor Deus, emocional, Pai. Senhor Deus, que o Brasil possa evoluir em vários quesitos, Senhor Deus, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela tua presença, pelo teu amor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. As lives agora teve uma modificação dos dias, então Apocalipse não vai ser mais de quinta-feira, vai ser de quarta-feira, né? E como a Fernanda colocou, vamos convidar pessoas, tá? Vamos colocar pessoas para poder entrar na nossa live, vamos divulgar as nossas lives, né? O Sérgio falou que fez uma pergunta, vamos ver a pergunta do Sérgio, né? Esses 4 animais são o Sérgio, esses 4 animais são seres viventes, são, amém? Então tá bom, então a resposta é essa, então são os seres viventes, amém, Sérgio? Então, Deus abençoe, uma boa noite a todos, tá? E, pastor, eu já respondi, tá? Deus abençoe, uma boa noite e amanhã esteja conosco às 20 horas na live de quinta-feira. Amém? Tchau. Quem é amanhã? Camila? Amanhã.